Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Vamos dar início então a mais uma edição do Plantão Doutrinário. Quem tem comparecido aqui às segundas-feiras já sabe de que se trata. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, vamos fazer então um breve esclarecimento. O Plantão Doutrinário é uma iniciativa que visa oferecer algum estudo para as pessoas que estão acostumadas com essa prática e que não viajaram nas férias. É comum no final do ano as casas espíritas fazerem um recesso em seus grupos de estudo, porque muitos integrantes merecidamente vão encontrar-se com os parentes, com os amigos, e aí, como a frequência diminui, a diretoria das casas opta por fazer esse recesso. Só que muita gente não viaja e parece que fica aquela lacuna. As pessoas querem ir ao centro espírita, estão habituadas e sentem falta. Então nós organizamos o plantão doutrinário. Toda segunda-feira, mini seminários são oferecidos a quem queira participar. Inicialmente era feito na CEPAL. Este ano, essa virada de ano, no final de 2013, início de 2014, nós fizemos um rodízio e está acontecendo aqui na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Nós agradecemos inclusive a diretoria pelo apoio que tem prestado, disponibilizado as instalações para esse evento. No ano que vem, novamente, nós passamos para uma outra casa e assim sucessivamente. Os mini-seminários, eles têm duração de cerca de 1h20, 1h30, dependendo da dupla de expositores, e é sempre oferecido um espaço para interação com os presentes. Alguns expositores vão um pouquinho mais no tempo, alguns fazem interação ao longo da palestra, alguns não fazem interação, depende da dinâmica do tema. Às vezes o tema é mais abrangente, às vezes a gente pesquisa material para fazer um seminário de 3 horas, daí quando vai espremer em 2 horas acaba ficando complicado, não é mesmo? Muito bem. Na noite de hoje, nós temos a grata satisfação de ter como coordenadores do seminário a nossa irmã Ariana Rodrigues da Silva Carvalho e o Rodrigo Marcelo Veronese. A Ariana, ela estuda a doutrina espírita desde 99, virada de 99 para 2000. É vinculada à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, CEPAL, coordenadora de grupos de estudo, colabora no grupo de apoio vinculado ao atendimento fraterno pela CEPAL, colabora também nas atividades de exposições doutrinárias, tanto da CEPAL quanto da União Regional Espírita, atuando aí nas casas adesas à nossa regional. Ela é enfermeira, com doutorado pela USP, mestre pela Universidade Estadual de Maringá e especialista pela Universidade de São Paulo. Ela é especialista em cardiologia, atuando como docente vinculada à nossa UniOeste, campus de Cascavel. O Rodrigo Veronese reencarnou em Guarapuava em 75. Está estudando Espiritismo desde 2010. É vinculado à Sociedade Paz, Amor e Luz também. E participa do grupo de estudo, é expositor tanto na CEPAL como na União Regional Espírita. Ele é cirurgião dentista, com mestrado na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É professor, doutor na Unipar. Vamos, então, fazer a prece para iniciarmos nossas atividades doutrinárias desta noite. Deus, nosso Pai, Supremo Doador da vida, unindo nossos pensamentos em prece neste momento, nós rogamos a sua assistência, Senhor. Permitir que seus emissários celestiais estejam presentes, inspirando aqueles que se dignaram emprestar a sua inteligência para nós nesta noite. E também inspirando a todos nós, para que nós sintonizemos na mesma frequência vibratória, captando os conceitos que serão transmitidos e também captando aquilo que os benfeitores espirituais se dispõem a fazer com que nós entendamos. Abençoa o nosso esforço, Senhor.
e ajuda para que, internalizando esses conceitos, possamos vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Assim seja. Esta noite, os nossos expositores trabalharão a parábola dos talentos. Vamos então passar-lhes a palavra. Ótima noite a todos. É uma grandíssima satisfação estar aqui nessa sociedade espírita, em especial nesse momento no ano em que nos organizamos, nos planejamos, nos reunimos para esse nosso evento, que é o plantão doutrinário que acontece anualmente. Gratos também ficamos a Deus por rever rostos queridos, por rever rostos que nos trazem à memória a gratidão. A gratidão por conhecermos a doutrina espírita, por nos debruçarmos um pouco mais em seus estudos. E é nesse sentido que hoje, eu e o Rodrigo, optamos por conversarmos um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E o que nos moveu? Alguns questionamentos, naturalmente. Dizem que o que nos move são mais as perguntas do que as respostas, não é isso? Estamos atrás. Respondemos uma questão já com outra questão. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? E que talentos será que são esses? Como será que nós estamos colaborando para esse processo de transição do planeta para um mundo de regeneração? Tendo em vista que não é o planeta que está mudando, e sim os seus habitantes. Então, a característica do planeta nada mais está do que vinculada a nós, seus habitantes. E nós, espíritas, que temos contato com todo esse esclarecimento, com toda a revelação, passando por Moisés, Jesus e clareando à nossa frente, desvelando muitos ensinamentos pela doutrina espírita. Será que nós temos o direito de enterrar talentos? Vamos à parábola. Então, a ideia central dessa parábola dos talentos, e aqui nós já mencionamos a obra Parábolas Terapêuticas, que hoje é o que nos guia nessa primeira parte. Parábolas Terapêuticas é de Alírio de Cerqueira Filho, e é uma abordagem psicológica transpessoal das parábolas e outros ensinamentos de Jesus. Aqui, um dos seus capítulos, o capítulo 7, trata da parábola dos talentos. Já existe um volume 2, envolvendo outras parábolas também. Aqui também, não apenas a dos talentos. A ideia central que o doutor Alírio nos propõe para a parábola dos talentos é de nos indicar que a motivação e a vontade podem ser desenvolvidas. Que maravilha! Então nós temos jeito, não é? Então vamos à parábola. Essa parábola está registrada em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Por acreditarmos que seja uma parábola bastante veiculada, nós passaremos por ela, e aí fica o convite para que nós façamos a leitura na íntegra num outro momento, individualmente, após. Pode ser? Então vamos lá. O que trata a parábola dos talentos? Então diz que havia um senhor e que ele ia partir para outro país.
E aí então ele resolveu dividir os seus bens. Quando ele foi dividir os bens, ele chamou 3 de seus servos. Desses servos, então, ele entregou a um 5 talentos. Lembrando que aí os talentos, a gente pode traduzir como moeda da época. Então ele entregou 5 moedas da época. A outro ele entregou 2 moedas e ao outro 1. Essas moedas foram entregues baseado na capacidade de cada um. Então, aquele que recebeu um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Os que receberam 5 e o que recebeu 2, eles multiplicaram os seus talentos. E aquele que recebeu 1 resolveu por enterrá-lo. Muito tempo depois, então, o Senhor voltou e aí eles precisavam prestar contas daqueles bens. E aí, então, chegando junto ao Senhor, aqueles 2 que receberam 5 e 2 talentos tinham boas notícias, não é? Então disseram, de maneira geral, ao seu Senhor: olha, vê, eu ganhei 5, eu ganhei 2 e eu consegui multiplicar, eu tenho 10, eu tenho 4. Aí o servo disse, olha, o Senhor disse àqueles 2 servos: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. E aí chegou a vez de falar com aquele que tinha recebido 1 talento e que, pelas características que ele sabia que o Senhor tinha, que era um Senhor duro, ele ficou com medo de trabalhar, de lidar com aquela moeda e resolveu enterrá-la. E foi essa a explicação que ele deu ao seu Senhor quando se aproximou dele. E aí disse então: mas Senhor, sabe o que é? Eu temendo fui e escondi o teu talento na terra, porque eu soube que o Senhor é um homem muito duro. Aí o Senhor respondeu a ele: servo mau e preguiçoso, tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10. Pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior, e ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então, muitos de nós, quando lemos, muitas vezes nos questionamos, não é? Mas como assim tirar daquele que não tem e dar para aquele que já tem? Então, nós temos, na atualidade, a possibilidade de visualizar uma parábola mais amplamente. Jesus antes conversava conosco por meio de parábolas, porque era necessário para o povo da época. Então, era a forma com que eles entendiam, era a forma com que ele podia falar. Ele podia ser enfático sem ser direto, ele podia deixar a mensagem nas entrelinhas. E também, já sabendo que nós próprios, ao nosso tempo, no decorrer dos anos, poderíamos alterar os seus textos, as suas mensagens, as disse por meio de parábolas, porque diminuiria a chance dessas adulterações de textos. Sabendo também que teríamos a bendita luz da doutrina espírita, que viria aclarar os nossos dias, esclarecer, aprofundar alguns ensinamentos que hoje são possíveis de nós compreendermos. E também embasado pela ciência, a ciência mais tradicional, a psicologia, a psiquiatria,
a psicologia transpessoal, a psicanálise, que vem acrescentar, esclarecer esse conteúdo que Jesus disse que ficou registrado por meio dos seus contos, das suas parábolas, dos seus ensinamentos, ensinamentos curtos de cunho moral. Então, desses símbolos que a parábola trouxe, dessa que nós trabalhamos hoje, o Senhor está associado a Deus. E os 3 servos a nós, seres humanos. Então, os 3 servos, nós, seres humanos. Então, a Lírio propõe para a gente, esclarece para a gente, baseado à luz da psicologia transpessoal, da psicologia profunda, que nós podemos, então, ter minimamente esses 2 comportamentos. A atitude dos servos trata-se da nossa possibilidade. Qual escolha que eu vou lidar com esses bens que nos é emprestado? Lembrando, então, que somos usufrutuários desses bens. Vale ressaltar que quando eu digo bens, eu não estou dizendo literalmente moeda. Eu estou dizendo o que me foi ofertado por Deus, de acordo com a minha capacidade, para que eu vença os desafios da encarnação. Pode ser que seja moeda, pode ser que seja material, porque eu preciso vencer aquilo na encarnação. Então, o que eu estou fazendo com esse bem? Eu estou devolvendo para a vida, eu estou utilizando em meu benefício, mas o benefício moral para que eu cresça moralmente, para que eu cresça espiritualmente, e também estou devolvendo para a vida essa oportunidade? Ou não? Eu estou enterrando esses talentos, estou perdendo essa oportunidade que me é oferecida. Então, os talentos são os recursos e oportunidades para evoluirmos em cada encarnação, de acordo com as possibilidades e potencialidades de cada um. Essa distribuição distinta, essa distribuição diferente entre cada servo, já nos vem ser esclarecida por uma justiça divina. E aí você fala, Ariana, peraí, você está equivocada. Justiça, você está acabando de dizer que é uma distribuição diferente para cada um. Não, é nisso aí mesmo que é baseada a justiça divina. Nós todos somos iguais perante Deus, mas uma igualdade diferente. Uma igualdade com individualidade. Se me fosse ofertado muito, podia ser que eu me perdesse. Então, me é ofertado o suficiente para que eu vença essa encarnação, para que eu vença os meus maus pendores e resista aos arrastamentos do mal, não é isso? Então, quando eu multiplico os meus talentos, pensando que o que me é oferecido não é meu, me é um empréstimo, é para que eu utilize bem, é uma oportunidade para que eu vivencie o bem, para que eu me motive no bem, para que eu multiplique esses talentos, aquilo que me foi oferecido inicialmente para que eu me torne um bom espírito, mas também o que eu levei junto comigo nessa reencarnação. Afinal, nós não viemos sozinhos. Aquilo que me é oferecido, eu utilizo em meu benefício próprio e também para aqueles que estão comigo, eu consigo multiplicar isso que me é oferecido ou não? Eu só consigo entender que eu sou o centro. Então, essa é a proposta. E o enterrar o talento, que nós já comentamos, o que eu tenho feito, qual tem sido a minha proposta para utilizar desses bens que Deus me ofereceu para vencer a encarnação.
Com relação aos servos, o Alírio comenta que o comportamento daquele que enterrou o talento foi um comportamento negligente. Então, ele recebeu o bem e quis se afastar das consequências pela administração desse bem. Bom, e também ele não acreditava que ele era capaz de fazer isso. Então, já que eu não quero ter consequência nenhuma e eu acho que eu não sou capaz, enterro o talento. Deixou de lado a oportunidade de crescimento com o trabalho e o esforço no bem, que era uma proposta, não é? Quando a gente quer multiplicar, porque não tinha coragem suficiente para buscar o objetivo a ser desempenhado. Lembrar que é uma crença dele acreditar que ele não era capaz de administrar. Só vamos lembrar disso para depois a nossa conversa seguir mais adiante. Os outros 2 servos, aqueles que multiplicaram os talentos, independente da quantidade que lhes foi oferecida, eles são considerados servos diligentes. A tradução de diligente é um servo ativo, um servo zeloso. Aquele que aproveitou a oportunidade, utilizou bem a oferta que lhe foi feita para si próprio e para outrem, ou seja, ele multiplicou aquilo que lhes foi oferecido. Que comportamento estamos nós tendo frente àquilo que nos foi oferecido? É uma proposta, estamos no começo de 2014. Que pontos positivos eu tenho? O que eu posso reconhecer em mim como que me foi oferecido? E algumas dificuldades também que preciso vencer. Eu estou utilizando bem isso que me foi oferecido? Eu estou sendo negligente ou diligente? Eu estou sendo zeloso com aquilo que me foi oferecido? Mesmo que aparentemente naquele momento seja um desafio? Então, frente aos desafios, o Dr. Alírio propõe para a gente que nós temos 2 possibilidades. Para vencer um desafio, eu preciso estar disposta. Eu preciso ter uma vontade, eu preciso me motivar para isso. Só que a gente ainda tem a possibilidade de escolha. Livre-arbítrio, responsabilidade. Então nós podemos nos motivar de 2 formas. Propõe a visão psicoterapêutica dessa obra que comentamos, Parábolas Terapêuticas. Motivação por afastamento e motivação por aproximação. Olha lá, aquele que se motiva por afastamento tem essas características que eu vou dizer para vocês. A pessoa, ela quer se afastar do problema, do desafio que ela acredita ter. Ela tem uma necessidade. Ela não pensa no resultado que ela vai obter, mas no trabalho que ela vai ter para conseguir o intento. O foco dela é no problema, é no desafio. E na suposta incapacidade que ela tem em resolvê-lo. Suposta, ela que acredita que não é capaz. Em contrapartida, aqueles que se motivam por aproximação são aqueles que buscam se aproximar daquilo que desejam. O que nos move? Por que a gente acorda todo dia? O que nos faz deitar à noite, orar, agradecer, pedir, louvar a Deus que já aconteceu naquele dia e já na expectativa para o dia seguinte, para os dias seguintes? Então, essas pessoas que se motivam por aproximação pensam no resultado que vão obter e não no trabalho que elas vão ter para conseguir. Geralmente, elas não percebem o decorrer do desafio, elas reconhecem, mas como elas resolvem se aproximar da situação, o primeiro passo para resolver uma situação é se aproximar dele. Ele fica bem menor.
aquela motivação vai lhe envolvendo e lhe dando satisfação, e ele já não percebe mais o desafio, porque o faz naturalmente, sem perder energia. Porque o foco dele é a solução. O caminho está difícil, mas olha lá, o que eu vou encontrar lá na frente é o que me move, é o que eu quero e é o que eu vou conseguir. Então essas pessoas não medem esforços para realizar esse intento. Elas têm satisfação com essa atitude e então tornam-se proativas, ou seja, elas observam o que é que tem para hoje. O que isso está tentando me dizer? O que isso pode me ajudar a ser melhor? No que eu ainda estou pecando? E não de forma reativa, como aquele que se aproxima, que se motiva por afastamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas agora no decorrer. Então, na motivação por afastamento, quando nós decidimos, é muito interessante quando nós lemos que isso é uma decisão, né? Porque na prática a gente não faz isso. Não é tão teórico assim. Eu tenho um desafio e aí eu penso, dessa vez eu vou me motivar por aproximação. Dessa vez eu vou me motivar por afastamento. Não. A gente consegue fazer essa análise depois, retroativamente, não é isso? Aprender com um aprendizado retrógrado que para nos empreender para os próximos desafios, para as próximas vivências. Então, quando nós tomamos esse comportamento por afastamento, é porque, no fundo, a gente acredita que a gente não é capaz de resolver esse desafio. Mas, na verdade, o que a gente não quer é se esforçar. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A gente não está na vida para não fazer nada, e a gente sabe disso. E a gente sabe. A gente só não está utilizando bem as informações que chegam até nós. A gente vai ter que prestar conta. E esse prestar conta nem é alguém que vai chegar para a gente com uma prancheta. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Cumpriu, não cumpriu. É a nossa própria consciência. Não tem como nos afastarmos dela. E a gente tem que prestar conta porque a gente não possui, a gente usufrui. A gente vai ter que devolver para a vida. Aquele que se motiva por afastamento, ele não tem iniciativa. E hora ou outra ele vai ter que sair da zona de conforto psicológico. Hora ou outra. Vai ter que sair da inércia. E a gente vai ver como que isso funciona. Porque eu estou numa situação aparentemente cômoda para mim, porque eu não estou me esforçando, mas a situação não está resolvida. E aquilo vai levedando, vai fermentando, até que chega um ponto em que me é retirado tudo. Não é isso que a parábola nos diz? Desse aqui, ele não multiplicou talento, ele enterrou, tira dele. A hora que nos é tirado esse conforto, que a gente perde tudo, a gente vai ter que passar pelas consequências dessa nossa inutilidade, dessa nossa inércia, desse nosso comodismo. Se a gente for fazer uma análise no nosso dia a dia, quantas coisas a gente só faz quando alguém nos força ou quando nós próprios nos forçamos? É interessante. Eu me envergonho até, quando li essa parábola, mediante a visão psicológica profunda. Porque nós temos tanto, nos é oferecido tanto, muito mais que 5 talentos. E a gente está multiplicando tão pouco, ou nada, né? E a gente não quer desafios mirabolantes tão grandes.
Mas o que vai chamar a nossa atenção, o que parece que nos move, que nos tira da inércia, são só esses grandes empurrões. Tem sido uma escolha nossa. Então, na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Não basta ficar na inércia. Eu não sou ruim, mas também não faço o bem. Não. Não basta não fazer o mal, eu preciso fazer o bem, porque eu também vou ser responsabilizado pelo mal que acontecer, pelo bem que eu deixei de fazer. E aí então, para se afastar dessas consequências da inércia, a gente se força a mudança. A coisa está ficando feia, então eu preciso fazer alguma coisa, então eu me forço. A hora que eu me forço, vem a ansiedade. Mais uma vez, qualquer semelhança. Muita ansiedade, porque eu preciso lidar com esse desafio. Mas eu acredito que eu sou limitada. Limitada. Eu só não quero sair da zona de conforto. E eu estou sendo obrigada a vencer o desafio. Eu acredito, eu estou me forçando a vencer esse desafio e não me conscientizar dele. Então, o que me move aí é que eu me forço a resolver o problema e não a me conscientizar dele. Então, quando fazemos isso por obrigação, o nosso querido ego fala assim pra gente: faz o contrário, estava tão bom ali parado, fica ali, não vai para frente não. Estava tão cômodo, você nem estava suando. Fica, tá difícil, mas já pensou, ter que se esforçar? A gente faz conosco uma sabotagem, uma autossabotagem. Essa autossabotagem, ela tem duas polaridades e geralmente a gente transita entre elas. Ela pode ter essa polaridade passiva, então eu aceito e volto a me acomodar. Só que aí a hora que eu transito pela polaridade reativa, eu sou ansiosa, raivosa, revoltada. E nessa transição, eu vou perdendo muita energia. Então, eu estou ansiosa, revoltada com aquela situação. Esgotam-se as minhas energias. E aí eu fico tão exaurida que eu resolvo aceitar de volta a acomodação. Então, esse movimento nos afasta do princípio do amor que existe em si próprio. Então, só um estudo de caso que o Dr. Alírio propõe para a gente, uma história fictícia de um personagem chamado Antônio, de 47 anos, bancário, vida estressante. Por conta dessa vida estressante dele, ele teve uma dor no peito, foi levado até um hospital, fizeram-se alguns exames e foi identificado: olha, seu Antônio, o senhor está com acometimento nas artérias coronárias, mas está só no início. Então, o que a gente propõe para o senhor é que o senhor mude, que o senhor tenha mudanças nos seus hábitos, que o senhor comece, por exemplo, algumas caminhadas. Só que o Antônio, ele tinha uma vida, como diz aí, muito estressante, pouco tempo. Ele precisaria acordar mais cedo, em torno de 6 da manhã. E aí, então, ele programou o despertador para 6 da manhã, a hora que desperta. Ai, mas eu estou tão cansado, acho que eu vou deixar para amanhã. Amanhã. Passaram-se meses. Ele desanimou e desistiu. Por quê? Porque ele se afastou. Ele teve uma motivação por afastamento. Ele focou no problema e a caminhada para ele era um problema, porque o que ele queria mesmo era dormir. Nós também estamos ficando aí pelo sono, né? 5 meses depois, de novo, dor no peito, hospital, dessa vez, infarto agudo do miocárdio. Já tinha morrido um pedacinho do músculo cardíaco. E o médico fala para ele: ó, Antônio,
Não vai dar, meu querido. Ou você muda, ou você reinicia essas caminhadas, ou você vai ter um novo infarto. Aí ele então, meio apavorado, depois que ele se recuperou, ele começou as caminhadas, mas não por causa da saúde, mas para se afastar da doença. Deu para entender? Não foi pela saúde que ele se motivou, mas para não ter outro infarto, pela doença em si. Olha o foco no problema. Então, após alguns meses, ele se sentiu melhor, sem dor no peito, sem estresse. Acho que eu vou dar mais uma dormidinha. Não vou ficar acordando às 6 da manhã. Interrompe as caminhadas. Preciso terminar? Novo quadro de dor no peito. E aí o ciclo vicioso. Por quê? Ele não se conscientizou daquilo. Ele estava se forçando a fazer algo. Então, nós vamos ficar no ciclo, correndo atrás de nós mesmos. Todavia, entretanto, contudo, mas podemos optar por nos motivarmos por aproximação, em que temos relação de prazer, satisfação, nosso comportamento é proativo, porque eu entendo que é dando que se recebe. Opa, então, olha, essa multiplicação aí é geométrica, né? O que eu dou, eu ainda vou receber? Olha que maravilha! Quanto mais eu vou fazendo, mais motivado eu vou ficando, mais resultado positivo eu vou tendo, mais entusiasmo. Aí você fala, mas é um círculo também, não é, Ariana? É, mas não vicioso, e sim virtuoso. Porque eu me convenci, eu me conscientizei daquilo que é bom para mim. Se é bom para mim, eu não vou fazer? Amor por mim mesmo. E aí eu entendo que amar ao próximo como a mim mesmo, então eu dou e recebo e multiplico, que é uma beleza. Então, essas ações passam a ser prazerosas, porque elas são provenientes do amor, filhas do amor. Essas pessoas são pessoas efetivas, afetivas, no trabalho, na família, na sociedade, por onde ela transita. E são aquelas pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, mas parece que a vida dela é mais agitada que a minha, como que ela consegue fazer tantas coisas assim e eu não consigo? Talvez seja a forma com que estamos nos motivando. Então, o amor, ele está acima de todas as dificuldades. O amor é o que move. Então, nós precisamos vencer a inércia, precisamos dar o primeiro passo. Precisamos nos esforçar. E vamos falar do esforço daqui a pouco. Então, deixar de forçar para se esforçar. Nos conscientizar dos nossos objetivos. O que é que eu preciso alcançar? E não que problema, tal, não. Qual que é o meu objetivo? Ir no foco, vou no rumo certo. Deixar de gastar energia e passar a recebê-la continuamente. Então, dar o primeiro passo. Ter atitude, que é então o primeiro passo entre o sonho e a realidade. Então, o nosso comportamento vai depender da forma como nós vemos o desafio. De que lado que eu estou olhando? Que lente que eu estou usando? Podemos usar a figura nessa proposta. Às vezes a situação é um gatinho que nós vemos um leão. Pela motivação por afastamento, pela forma mais difícil. Enquanto que muitas vezes nós temos que vencer um leão, nós não dizemos isso, vencer um leão por dia, mas quando nós nos propomos que aquilo ali é para o meu bem, para o meu crescimento, aquele desafio passa a ser pequeno, perto das possibilidades que eu tenho, porque eu me embaso nos ensinamentos de Jesus, e com ele o jugo é suave, o fardo é leve. Então, a história de Antônio, a história do Antônio, do personagem do estudo de caso do Dr. Alírio, sob qual ponto de vista que a gente quer ver? Pela motivação por afastamento, a gente já sabe a história.
Pela motivação por aproximação, ele, entendendo o processo de saúde, sabendo que se ele melhorasse a sua saúde, ele não viria a ter um processo de doença, ele entenderia, se conscientizaria e não precisaria vir a ter o quadro mais grave, os quadros mais graves. E aí, nós estamos nos comportando como que tipo de Antônio no dia a dia? Nós reclamamos de algumas situações, mas se nós não nos propusermos, não acreditarmos que nós somos capazes de vencer esse desafio, ele estará maior numa outra oportunidade. E aí eu vou gastar mais tempo na minha convalescença, na minha recuperação. Então a gente precisa cultivar a motivação por aproximação para desenvolver a ação da vontade. Só que entre querer e agir tem uma distância, não é isso? Então a gente idealiza primeiro, precisa ter essa ponte entre idealizar, ter vontade de realizar e realizar. E aí na questão 911 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-la? Ou seja, eu quero, mas não consigo? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz delas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Conhece-te a ti mesmo. Transformá-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Nós queremos mesmo, nós temos vontade de mudar ou ainda estamos ao nível dos lábios? E aí eu coloquei na íntegra esse parágrafo que está na página 195 dessa obra que eu apresentei para vocês, que dizem assim: existem milhões de pessoas sobre a face da terra desejando ter posturas diferentes, abnegadas, honestas, amorosas, caridosas, enfim, tornarem espiritualmente saudáveis, mas que não se dispõem a pagar o preço da mudança. Quem quer mudar? Quem quer pagar o preço da mudança? Quem quer se esforçar? Oi? Comigo? Não é assim. Os que querem, o querer em só existe no nível do desejo e não em nível de ação. Eu quero, mas eu ainda não estou fazendo. Onde que a gente está? Então, para a vontade, nós temos alguns atributos, conforme nos propõe o autor: a força, a competência, o alto amor e a busca da felicidade. A força, ele diz que é a base para a vontade. A força de vontade, a gente não fala? Então, é um exercício do poder. Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a gente não acredita no fundo. A gente acaba se auto-sabotando. Talvez até, eu nunca conversei tanto sobre esse assunto com os meus amigos. Talvez porque no fundo, a gente não acredite mesmo na proposta de Jesus para a gente como possível. Jesus ainda está para nós como um personagem da história. Nem como um mártir, um personagem. Ou acreditamos, ele até existiu, mas Jesus, né, ele consegue. Agora essa proposta para mim, não, daí também não dá, né, daí é pedir demais. Será que a gente não está se auto-sabotando nesse sentido? Será que a gente acredita mesmo na proposta de Jesus para a gente? Que nós somos deuses? Então a gente precisa ter fé, confiança em nós mesmos, em Deus, na vida. E aí optar. Eu vou ter o livre-arbítrio e também a responsabilidade de escolher os desafios, vencê-los pela porta larga ou pela porta estreita. Que aí o Rodrigo vai conversar um pouquinho com a gente depois também em torno disso.
E aí na questão 909, o que a gente está disposto? Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito pequenos, muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Quão pouco dentre vós fazem esforços? Como é que está a nossa força de vontade? O quanto nós estamos nos esforçando para ir adiante? Conhecimento nós temos, intelecto nós temos, a maior virtude da nossa geração. Em contrapartida, o maior vício, o nosso interesse pessoal. Como é que nós estamos lidando com isso? Eu posso ter a força de vontade, mas em acréscimo a isso eu preciso ter competência, eu preciso ter habilidade para saber como que eu vou acionar esse processo de mudança. Lembrando que esse processo de mudança, como nos refere Sueli Caldas Schubert, na sua mais recente obra, que trata Nas Fronteiras da Nova Era, ela comenta que é a única forma da gente se vincular com a espiritualidade superior, em especial nesse momento de transição, para o planeta de regeneração, é a mudança. Nós obrigatoriamente teremos que mudar. E aí fica ao nosso encargo escolher que momento a gente vai querer mudar. É a única forma. Então, eu vou precisar acionar esse processo de mudança, exercer a minha inteligência, tanto cognitiva quanto emocional. Ou seja, eu tenho que ter sabedoria para direcionar essa força. Não basta só ter força de vontade. Eu tenho que ter habilidade para saber como que eu vou acionar essa mudança. Então, por exemplo, muitos querem mudar, mas não têm competência para isso. Forçam a mudança, geram conflitos emocionais, como bloqueio das emoções, extrema exigência consigo próprias, forçam a sua natureza, não usam bem a sua inteligência e o amor nesse direcionamento. Porque quando a gente usa a inteligência com o amor, o nosso esforço é competente. E ao contrário, a gente não emperra o processo de mudança, a gente acelera, a gente coloca adiante. Então, o processo de mudança tranquilo e suave é sinônimo de força de vontade mais competência. Eu preciso abandonar a inércia, que é a competência, mais o exercício da inteligência, mais a força de vontade. Então, esse esforço continuado é o que eu preciso ter. Eu preciso ser paciente, perseverante e não forçar a minha natureza, mas me conscientizar daquilo que eu preciso vencer. Eu preciso, para suavizar essa mudança, meditar, refletir, orar e vigiar. E o auto-amor? Esse terceiro atributo da vontade. Ele é o exercício da melhor escolha, porque eu opto por resolver a situação, eu opto pelo amor a mim mesmo, pela minha valorização, mas não uma valorização egóica, mas por me amar, eu consigo transcender amando aqueles que estão comigo. Então, para eu fortalecer essa ação da força, da vontade, da competência com o auto-amor. Porque eu não quero nada de ruim para mim. Então, eu também não quero o desafio focado no problema, mas sim a motivação por ter a solução desse desafio. Então, eu preciso reforçar a paciência, a perseverança, o esforço continuado, desenvolvendo esse poder amoroso para eu ter uma vida melhor. Em acréscimo a isso, a busca da felicidade, que é o sentido para nós, seres humanos. Então, nós nos motivamos, nos incentivamos a fazer melhor para sermos felizes. Então, o nosso intento é o topo da montanha, mas nós precisamos sair da nossa comodidade, nos esforçarmos para começar essa subida, nos libertar da inércia rumo à plenitude. Todavia, nós temos uma limitação, a felicidade na Terra ainda não é plena. Nós temos uma parcialidade,
Então, eu posso ser completamente feliz dentro da parcialidade que me cabe. Então, na questão 920, é bem essa referência que Kardec pede aos espíritos. Mas o homem pode gozar a felicidade completa na Terra? E aí ele explica que ainda não. Porque a vida foi dada como prova ou expiação. Mas, para nós, depende suavizar os males e ser o mais feliz possível aqui na Terra. Suavizar. E aí ele continua, mas e o homem? O homem que será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E aí ele explica que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Que quando a gente pratica a lei de Deus, muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, cabe a nós mesmos essa felicidade, a felicidade possível para o planeta. E para nós, quantos talentos já foram oferecidos? Jesus propõe para a gente: por mim, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele já nos indica que nós precisamos multiplicar e não enterrar, que nós somos deuses e que por Ele é mais leve. E aí nós podemos escolher se queremos obter o sucesso ou não. A nossa estrada somos nós próprios que delineamos. E o Rodrigo vai continuar conosco apontando que com Jesus o fardo é bem mais leve, a proposta com Ele é bem melhor. Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de trocar um pouquinho esses ensinamentos que todos os dias modificam a nossa vida. E para complementar um pouquinho dessa parte da Ariana, eu trouxe 2 capítulos desse livro, O Espírito da Verdade, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, mas foi ditado por vários espíritos. Nós vamos nos ater a 2 capítulos desse livro, um deles ditado por Bezerra de Menezes e o outro por Emmanuel. Dentro essa apresentação desses ensinamentos, desses 2 capítulos, a gente vai falar um pouquinho, é claro, do nosso bom e do nosso mau uso desses talentos que a Ariana falou, ou quando deixamos de usar esses talentos, de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então eu vou tentar esmiuçar um pouquinho desse capítulo para depois entrar nesses ensinamentos que eu julgo de grande valia para a modificação em nossas vidas, porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente olha principalmente esse capítulo do problema do mundo como um problema alheio a nós. Um problema que nós estamos como espectadores dos problemas do mundo. Ou quando estamos no meio, os problemas do mundo não são ocasionados por nós. Então eu achei extremamente interessante, e esse primeiro capítulo em específico está num seminário de Haroldo, que ele cita algumas coisas que fazem com que a gente fique instigado em relação a esses problemas do mundo e a nossa falta de uso desses talentos que temos para transformar esse mundo. Então ele começa assim: o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O que ele quer dizer com isso? Porque para nós, ou para muitos de nós, a gente tem uma grande dificuldade para fazer as coisas porque nós não temos recursos financeiros para isso. A gente não tem recurso financeiro para ajudar a casa espírita, para montar uma instituição, para ajudar o próximo. E Bezerra de Menezes vem dizer o contrário. Não falta recurso financeiro. Então vamos guardar um pouquinho isso, porque lá na frente ele começa a esmiuçar e tentar dizer o porquê que esse problema está acontecendo, como tantos outros que ele vai falar. Aí ele continua dizendo: o mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, nas cidades, nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça.
Então, quando a gente pensa assim, será que realmente falta espaço ou nos sobra muita cobiça? Aquele querer ter e ter e ter, muito ao contrário do ensinamento que Jesus tenta nos passar há tanto tempo. A cobiça é extrema e a cobiça faz com que cada vez mais a gente procure coisas e esqueça do nosso ser e da nossa verdadeira modificação. Dizendo que jamais a gente vai se saciar dos bens terrenos. Eles não conseguem nos saciar, porque todas as vezes nós vamos querer mais. E ele continua dizendo: o mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, na técnica, na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Somos extremamente egoístas. Posso falar por mim, claro, não por todos, mas somos ainda extremamente egoístas. Essa cultura não consegue resolver esse problema. Haroldo até diz que os países com maior índice de renda per capita, com maior índice de escolaridade, são os países onde nós temos o maior índice de suicídios, pelo desespero. Então não resolve. E ele continua dizendo: o mundo está repleto de teorias, na ciência, nas escolas filosóficas, nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero, que leva ao suicídio. E ele faz até uma brincadeira que se nós colocarmos 3 espíritas dentro de uma sala, ao final de meia hora nós teremos 5 teorias. Não sabemos quais seriam. Aí Bezerra de Menezes continua dizendo: o mundo está repleto de organizações administrativas, econômicas e sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime, onde muitos estudiosos fizeram uma alternativa, uma proposta de que fosse inserida a pena de morte para casos hediondos. E nesses países onde foi adotada a pena de morte, o crime não diminuiu e às vezes até aumentou. Então, não resolveu o problema do crime. E Bezerra de Menezes começa agora a esmiuçar tudo isso que ele falou no começo, para instigar um pouquinho a gente do porquê de tudo isso. Então ele vai dizer assim: para extinguir a chaga da ignorância que promove a miséria, que ele falou lá no começo do egoísmo, para dissipar a cobiça que gera ilusão e para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio é o Evangelho de Jesus no coração humano. Então, para tudo o que ele falou, ele deu um remédio, que é o Evangelho de Jesus. Como esse Evangelho de Jesus pode fazer tudo isso? Ele só vai conseguir fazer isso quando a gente conseguir fazer a verdadeira modificação que ele nos propôs. Então a gente só vai falar do último parágrafo para começar a falar um pouquinho desse ensinamento. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha a letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Então, o que ele quis dizer com tudo isso? Ele quis dizer que, se realmente a gente conseguisse fazer a leitura desse manual de conduta que é o Evangelho que nós temos em nossa cabeceira, para todas as situações vividas pelo nosso espírito, todas, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, existe uma explicação lógica nesse código de conduta, desse Evangelho que Jesus trouxe para nós. Evangelho de Deus, trazido por Jesus Cristo. Muitas vezes a gente não faz isso.
Muitas vezes a gente não consegue fazer isso e aí a gente enterra esses nossos talentos que a Ariana falou. Mas isso acontece faz muito tempo. Isso não é agora. Então a gente tem pequenos exemplos disso. E como que está essa linguagem desse evangelho? E Haroldo cita uma coisa que eu acho extraordinária, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode morrer de sede, segurando um cântaro cheio de uma água cristalina. Ele está na nossa mão. Por que isso? Porque a gente não sabe interpretar esse evangelho. Então, como nós vamos conseguir fazer isso? Nós estamos arraigados ainda, que vem de 2000 anos, a um conjunto de dogmas, a um conjunto de rituais, e aonde ainda a gente tenta entender que, para adorar a Deus, precisamos nos ajoelhar. E não sabemos colocar esse ensinamento que Jesus tanto tentou nos ensinar, e as suas parábolas ficaram. Então, um pequeno exemplo disso está lá no colégio apostólico, quando Jesus chega para os apóstolos e fala: nós precisamos fazer uma renovação. E olha o problema do egoísmo. E ele fala para os apóstolos, e Judas, que era ligado às finanças, começa a buscar recursos financeiros desses apóstolos. E ele chega para Jesus envergonhado, porque ele não entendeu que essa renovação que Jesus estava propondo era de coração para coração, que era a nossa modificação interna. E ele fala: mestre, são poucas moedas, mas foi o que eu consegui. E a única resposta que Jesus soube dizer para Judas foi: são poucas moedas, Judas, mas cuidado para que não sucumbas ao peso dessa bolsa. E foi exatamente aquela quantidade de moedas que fez com que Judas perdesse a sua encarnação. E ele sempre foi nos dando exemplos, às vezes com parábolas, às vezes sem falar nada, porque ele não precisava. Então, quando a gente falou naquele segundo parágrafo sobre orgulho, isso aconteceu também com os apóstolos, querendo pensar quem era o mais importante, quem era o mais especial. Às vezes a gente passa por isso também. Quem é melhor entre nós? Quem é mais especial e quem é capaz de fazer a maior modificação? E quando Jesus escuta isso, ele não fala nada. Ele pega, amarra uma toalha à sua cintura, que era a veste dos escravos, e começa a lavar os pés de todas as pessoas que estão ao seu redor. E a única coisa que ele cita é: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Porque quem é o menor sempre é o maior. Então, esses ensinamentos que Jesus trouxe quando ele veio há 2000 anos, nós ainda temos dificuldades de absorver, como tínhamos naquela época, porque naquela época tentávamos comparar Jesus a nós, e esquecendo que esse Jesus é um irmão mais velho, muito mais velho. Mas quanto Jesus é mais experiente que nós para trazer esses ensinamentos para nós? São Luís vai dizer na Revista Espírita que, chegado ao grau de máxima evolução espiritual, o espírito não precisa mais reencarnar em corpos físicos, espírito puro. Quando chegado a esse grau de máxima, que o espírito não precise mais reencarnar, ele é puro, começa uma nova jornada de evolução espiritual. Não existe aposentadoria. E no topo da escala dos espíritos puros estão os Cristos, dos quais Jesus Cristo é um deles, que são os espíritos que fazem a organização dos orbes, como Jesus fez a do orbe terrestre. Então, quanto à frente ele está? Quanto à frente esse Jesus está de nós? E essa doutrina espírita vem nos mostrar esse Jesus. Ele continua dizendo que, se pensarmos que as galáxias demoram 15, 20 bilhões de anos para deixarem de existir,
E as galáxias onde Jesus fez a sua evolução espiritual já não existem mais, e ele participou da evolução do orbe terrestre, porque ele é o nosso governador. Jesus está só uns 40 bilhões de anos à nossa frente. Então, se a gente pensa assim, a gente pensa, será que ele tem alguma coisa boa a nos ensinar? E será que nós estamos realmente absorvendo esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Eu acho que para mim ainda falta muita coisa. Porque ele nunca citou com rispidez esses exemplos dele. Quando Simão Pedro chega para Jesus e chega para as pessoas que estão ao seu redor e fala: nós estamos aprendendo tudo com o nosso Mestre Jesus. Ele é o nosso Mestre, vocês precisam conhecer o nosso Mestre. E ele os leva até Jesus. E nesse momento Jesus está almoçando com prostitutas, com cobradores de propina, que quando nós falamos assim, a gente já começa a pensar, nossa, porque a nossa visão ainda é limitada perante Jesus, porque Jesus não vê o agora, vê o depois, vê no que a pessoa vai se transformar. Como Chico Xavier falou, as mães veem o seu filho lá na frente. Para ela, ele tem amor e ele vai ser amor. Jesus é assim. Então Jesus, quando escuta aquilo, que ele estava ao lado de pessoas que seriam menos importantes, ele olha para o público e ele cita 3 parábolas. Então uma delas ele fala assim: um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E esse pastor foi atrás dessa ovelha para resgatá-la. Porque todo pastor que realmente é um pastor de ovelhas, ele vai fazer isso. Uma parte do público entendeu. Uma mulher perdeu uma dracma, que não valia nada, era uma moedinha que não valia muita coisa. Mas elas usavam as dracmas para fazer colares, e que não tinha como usar aquilo, faltando um. E ela procurou durante a noite toda. E ele continua dizendo: um pai tinha 2 filhos, e conta a parábola do filho pródigo. E com isso todos entenderam os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala para Simão Pedro: nem enquanto houver uma lágrima na terra, eu não descansarei. Porque todos nós chegaremos a esse grau de evolução. E Jesus ama incondicionalmente. Então ele nunca precisou ser ríspido. Os seus ensinamentos sempre foram ensinamentos de amor. Porque ele, em toda a sua grandeza, nunca se sentiu mais. Nunca se sentiu mais importante. Às vezes a gente não sabe disso. Então, com qual olhar nós devemos olhar esse ensinamento de Deus? Porque o Evangelho é de Deus, trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Que se nós conseguíssemos viajar por milhares e milhares de anos e chegássemos em uma galáxia, em um outro mundo, esse mesmo ensinamento trazido por Jesus, esse Evangelho que nós temos em nossa cabeceira, seria o mesmo Evangelho que está sendo passado naquele outro mundo, por um outro Cristo, que é o Evangelho de Deus, trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o reino se manifestará mais rapidamente aonde nós estivermos, quando nós tivermos esse olhar. E aonde nós estivermos, será céu. E Jesus dizia na sua crucificação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como assim Jesus falou do paraíso? Nós estudamos que não existe o paraíso. Mas ele falou. Ele ensinou errado? Não, ele não ensinou errado. Porque estar do lado de alguém que ama é estar no céu. O nosso amor verdadeiro tem que prevalecer em todas as nossas situações diárias. Quando conseguirmos olhar todos os nossos semelhantes com amor, independente da situação que estejamos vivendo, o nosso foco vai ser outro. E nunca teremos esse olhar de reprovação e de questionamento para os outros. Então, o que é esse Evangelho?
é uma boa notícia. Ou 3, nós nunca vamos morrer. Nenhum de nós. Nós todos somos filhos de Deus. Iguais. Alguns um pouco mais adiantados, alguns um pouco menos adiantados. E Deus é amor. Incondicional. E que ama a todos igualmente, sem distinção. Apenas alguns ainda não chegaram ao mesmo grau evolutivo que nós. E nós não chegamos no mesmo grau evolutivo do que muitos. Portanto, não julguemos, amemos. E isso não vai fazer uma modificação só ao nosso semelhante, mas vai fazer principalmente a nossa modificação. Como a Ariana falou, cada vez que nós fazemos isso, os beneficiados somos nós. E ainda como muito imperfeito que somos, na impossibilidade de amar a Deus primeiro ou ao semelhante, amemos a nós. Porque temos o nosso Deus interno. E vamos trabalhando a isso, para depois amar o nosso semelhante e depois amarmos a Deus. Joana de Anjos explica isso, que é um pouco mais fácil, é um exercício. Ainda que pareça um pouco de egoísmo, mas isso faz com que trabalhemos isso todos os dias. Então é Jesus nos dizendo: se você beber da minha água, você nunca mais sentirá sede. O que é essa água? É esse amor espiritual, não aos bens materiais, mas é essa verdadeira modificação que Ele faz com que a gente cresça um pouquinho todos os dias de nossa vida. É difícil, né? Mas Ele vem dizer também que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Fica mais fácil esse aprendizado e esse exercício quando nós entendemos esse Evangelho de Deus. Quando nós entendemos esse Evangelho que Jesus nos transcreveu com muita segurança. E ele nunca foi modificado, como a Ariane falou. Por quê? Porque quem não entende não tem condições de modificar esse ensinamento. E quem entende jamais vai querer modificar, porque fica cativado por esse ensinamento. Por isso ele nunca foi e jamais será modificado. Então, para complementar um pouquinho essa parte da Ariana, esse segundo capítulo, que foi ditado por Emmanuel, se chama Muralha do Tempo. E ele é extremamente interessante quando a gente começa a falar dessa parábola dos talentos, que ele fala dessa porta estreita e dessa porta larga. E ele vem dizer assim: em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar 2 lugares, facultando livre curso entre elas. E aqui é interessante, livre curso entre elas. Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. E ele cita as duas. A gente não precisa nem dizer que essa porta larga é a porta do desequilíbrio, e que a estreita é uma porta realmente difícil de a gente passar por ela. Mas ele vem dizer também o quê? Que a travessia por uma das portas é uma ação compulsória. Não nos cabe a escolha de ficar parado. Você tem sim a escolha de qual porta escolher. A qual a gente vai escolher depende de nós. Mas não é facultado a nós não caminharmos para essa porta. Então ele vem complementando. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Isso não é uma escolha para a vida, isso é uma escolha diária. A todos os momentos que passamos por qualquer tipo de situação. Então examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns, da existência que te desenrola, momento a momento. Por milênios temos sido viajores do templo a ir e vir pela porta larga, nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. E aí ele conclui:
Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, que todos os dias, uma felicidade relativa, como a Ariana falou, conservando a alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Somos viajores de uma eternidade, não dessa eternidade, porque todas as vezes que pensamos no momento, não pensamos em uma eternidade e não pensamos como espíritos que somos. Mas é difícil, sim, é difícil, uma felicidade relativa. Como a gente vai fazer isso então? Aí Alta de Souza vai nos dizer: meu irmão, tuas preces mais singelas, fazemos isso todos os dias, são ouvidas em um espaço limitado. Mas eu sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Parece que Deus não nos ouve. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta das capelas. A igreja mais alta da terra está no seu coração. Não está em um lugar físico, está no seu coração. E é nela que Deus quer morar. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. E aí ela conclui: ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo. Ele não manda sinais, Ele responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina como uma linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Todas as vezes que derramamos lágrimas, significa que essa é a voz de Deus quando não ouvimos os apelos do amor. E as nossas lágrimas caem. Então tentemos ouvir, sim, a Deus todos os dias, para que essa nossa jornada por essa porta estreita, que realmente é uma porta difícil, uma porta mais difícil de passar, que ela se torne mais suave. E colocando em prática todos esses ensinamentos do nosso Mestre, com certeza esse fardo vai ficar muito menos pesado. Com certeza vai ficar muito menos pesado. E nunca esqueçamos que tudo aquilo que passamos, principalmente dificuldades, se chamam presentes de Deus, para que consigamos ter a nossa evolução espiritual e consigamos sim uma felicidade verdadeira. Talvez não aqui, mas que todos nós chegaremos até ela, indistintamente. Que Jesus continue com todos nós durante todos esses dias, essa semana, esse mês, e que possamos irradiar um pouquinho dessa nossa paz para todos os irmãos que estão à nossa volta. Obrigado. Agradecemos e cumprimentamos os nossos dois expositores. Vamos passar então para aquela parte de interação. E eu vou pedir licença para começar. Pode ser? Enquanto a Adriana falava, me veio um insight. Eu gostaria de compartilhar com vocês para ver se vocês acham que está correto, e a própria Adriana e o Rodrigo para ver se é por aí. Vamos ver. Veja só na parábola dos talentos, né? Ele fala que ele distribuiu 5, 2 e 1 de acordo com a capacidade. Aí me ocorreu o seguinte: será que essa capacidade não representa a escala evolutiva da humanidade? Como se fossem degraus. Então aquele que tinha mais capacidade, estava mais acima, recebeu 5. Aplicou bem, já sabia usar. O que estava um pouco mais abaixo, 2, também usou bem. E o que tinha 1, não soube usar. Aí Jesus fala aquela frase, né? Lance ele no lugar onde há trevas e ranger de dente. Até o que ele tinha foi tirado.
Aqueles que tinham e agiram bem, ganharam mais. Eu fiquei pensando, a gente às vezes não critica os administradores, a situação instalada. Muitas vezes nós recebemos a oportunidade de fazer diferente, né? Aí nós pegamos a oportunidade e não fazemos, ficamos usando só em nosso benefício, curtindo o nosso egoísmo. Numa outra reencarnação, a gente perde aquela oportunidade e volta novamente para onde há sofrimento, aquela posição subalterna, onde nós já não temos o poder de decidir, ficamos à mercê das decisões alheias. Por quê? Porque aí, sofrendo novamente, nós novamente dizemos assim: o dia que eu chegar lá, vou fazer diferente. Quisera eu ter essa oportunidade, faria diferente. Aí, na outra reencarnação, lá na frente, nos é novamente concedido. Mas como que é concedido? Não é dado as oportunidades de quem está lá em cima. É dado Se nós fazemos bem, nós nos credenciamos a receber um pouco mais e mudamos de degrau. E assim vai. Me parece que aquele que tinha 5, se não tivesse ido tão bem, ele não cairia lá para o 0. Ele voltaria para o 4, talvez. Em não indo bem, voltaria para o 3, porque ele tem um desenvolvimento já, e vai se descendo até que você faça bem novamente, e aí se credencie. Você acha que faz sentido isso, Ariana? Pode falar. Eu acho que faz todo sentido. Eu acredito que dentro da justiça divina, aquele que recebeu 5, pensando na escala evolutiva mais alta, e não cumpriu bem, ele não passaria a ficar com 4. Lhe seria dada ainda novamente a oportunidade de se manter com 5 e falar: ó, minha filha, 5 na primeira vez você falhou, eu vou te dar a oportunidade de novo de você ficar com esses 5 talentos para você crescer, na verdade, né? Eu acredito sim que tem a ver com essa nossa evolução, essa capacidade que ele refere quando menciona os talentos e a diferenciação na distribuição de cada um, a possibilidade de cada um. Mas o que vai desdobrar desse 1? Então, essa é a intenção. E outra coisa que eu colocaria, quando a gente fala em multiplicar, depois o Rodrigo comentou em relação à cobiça. Então, essa é uma coisa interessante. Quando a gente fala em multiplicar, a gente é doido para tentar fazer com que o ensinamento do Cristo fique em nosso benefício próprio, né? Então, quando ele fala, opa, está dizendo ali na parábola que é para eu multiplicar. E aí eu vou, então, ali na busca, quero mais e mais, preciso multiplicar. Não é essa multiplicação a proposta, não é? Da parábola de Jesus. Não tem nada a ver com cobiça, mas o quanto eu estou distribuindo daquilo que me foi oferecido. Eu posso eu mesma multiplicar, mas não é ficar com essa multiplicação, e sim distribuir, para que cada parte, né, desse fermento que levedou aqui, vá fazer crescer massas, né, em vários locais diferentes. Exatamente naquilo que está acontecendo, né? É aquela reação em que você entende aquilo como uma perda, literalmente, não como uma possibilidade de crescimento, né? E quando a senhora comenta sobre a justificativa, sobre ser um senhor duro, eu me questiono me guia muito das autoanálises, se a gente não faz isso quase que o tempo inteiro para nós próprios acreditarmos de que a gente está fazendo o nosso melhor. Será mesmo que a gente está fazendo o nosso melhor frente a tudo aquilo que nos foi oferecido? Ou será que, na verdade, eu ainda não estou nem fazendo o mínimo do esforço para que eu possa chegar até o topo da montanha, que aí é essa plenitude da felicidade,
né? É porque a gente se apega ao fato de que a inércia na nossa vida é um hábito, já faz parte de nós. Então, quando a gente se esforça é que é o máximo. E não deveria ser assim. O esforço, se ele fizesse parte da gente, ia deixar de ser esforço. Ele ia passar a ser natural. Não é verdade? E o comodismo é que nos incomodaria, porque quando eu estivesse no momento de comodismo, ia me incomodar, eu não ia querer. Vocês têm a resposta para essa minha pergunta que me instiga diuturnamente. Se a gente sabe tudo isso, por que a gente ainda não deu o pequeno primeiro passo do esforço para a gente, né? Incoerente, né? Porque alguém aqui gosta muito de ter uma situação de sofrimento, né? Gostar de uma situação de sofrimento, gostar, a gente não gosta. A gente pode tentar entender, né? Agora, gostar, não. Agora, a gente escreveu ali, e então saiu de algum lugar. A gente já tem o conhecimento, a gente já tem acesso. Não temos vontade, não estamos, mas está falando ali que precisa ter vontade. Quando na casa da gente não tem arroz na hora do almoço, mas a gente precisa de arroz, eu sei onde tem arroz, eu vou lá e pego arroz, não é assim? Eu estou precisando de arroz. Eu sei que eu preciso ter vontade, eu sei que eu preciso ter esforço, eu preciso adquirir, mas eu não vou lá adquirir isso daí, não é? Porque não é lá que adquire, é aqui, né? É com a gente mesmo. O benfeitor espiritual do nosso querido Raul Teixeira, Camilo, certa vez comentou com ele que nós, seres humanos, precisávamos fazer alguma coisa, a gente precisava fazer uma reviravolta terráquea, porque nós estávamos chegando muito doentes no plano espiritual. Né? Aí vocês vão falar, Ariana, voltou para o plano espiritual, devia estar doente mesmo, por isso que voltou. Você que está sendo incoerente agora. Não é essa doença material do corpo físico que eu estou dizendo. Pensa, aquela pessoa que focou no problema, tinha uma situação, focou no problema, viveu na inércia, depois se forçou a fazer uma situação, na hora que ela se forçou, ela acreditava que ela não era muito capaz, porque era uma fuga psicológica dela, acreditar que ela não era capaz, porque aquilo explicava a situação dela estar parada. E aí, então, ela fica ansiosa, revoltada, e todas as outras possibilidades de conflito que a gente assiste ou vivencia todos os dias aí, ou grande parte deles, e aí então, aquilo ali acontece em tamanha concentração no meu dia a dia, que uma hora ou outra pode retornar para mim de uma forma com que eu gaste o meu combustível divino e tenha que, pela justiça divina, retornar ao plano espiritual, muitas vezes precocemente, nem era o planejamento para aquela reencarnação, mas a bondade divina fala, a Ariana vai se comprometer mais se ela ficar por lá, vamos levá-la, né? E aí retorna daquele jeito que estava, naquela rebeldia, naquela ansiedade, naquela brutalidade consigo mesmo e muitas vezes com aquelas pessoas que estão ao redor, né? Revoltado contra Deus e contra tudo e todos. E aí é desse jeito que a gente vai se despertar no plano espiritual. Então, aí a gente dá trabalho nos dois mundos, né? Nos dois planos, aqui e lá. Então, a gente precisa resolvendo essas pendengas, né? Para a gente chegar minimamente saudável. Quando o Divaldo psicografou aquela obra do Manuel Filomeno de Miranda, informando que havia uma instituição no mundo espiritual para acolher os espíritas falidos, alguns companheiros tiveram a coragem de falar, viu, que chique, agora tem um hospital para os espíritos que faliram lá, como se fosse uma vantagem. Que tristeza
saber que há necessidade de acolher a gente lá quando, com o conhecimento que nós temos, já precisávamos estar andando com as próprias pernas e não caindo tanto quanto necessidade dessa intervenção lá, né? Bem nessa linha que o Camilo falou. Muita gente errando, né, Paulinho? O sentimento de culpa, às vezes, também não ter isso, praticamente suicídio. Eu achei bastante interessante que a Irena falou de Camilo, e o próprio Raul cita, e eu acho bastante para mim foi muito proveitoso quando ele disse isso, quando ele era muito imaturo ainda, jovem, e ele chega no seu quarto e ele chega triste, e ele chega acabrunhado, e Camilo fala para ele: o que está acontecendo, meu irmão? E ele pergunta: é muito demorado para conseguir uma virtude, é muito difícil. E Camilo fala para ele: se você levar uma encarnação para conseguir uma virtude é muito? E ele fala: nossa, é muito. E se você levar 2? Nossa, mas é demais. E daí Camilo responde: mas o que são 2 encarnações frente à eternidade? Então talvez isso faça com que a gente pense que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo também, para a gente não ficar com tanta ânsia de querer revolucionar com coisas grandiosas, porque às vezes pequenas coisas fazem a grande modificação. E o que eu às vezes penso em relação a essa perda desse talento, que pode ser que eu esteja enganado, mas o que eu penso muito é, às vezes os talentos são coisas menores, que a maioria de nós aqui tem por exemplo, a visão. É um talento, e que Deus deu essa visão para mim, para que eu pudesse ajudar a muita coisa, para que eu pudesse fazer com que as pessoas evoluíssem em muitas coisas. E frente ao meu equívoco, e sempre frente a muitas coisas que eu fiz totalmente o contrário do que era o meu planejamento, o que acontece? Deus fala: pela minha misericórdia e por te amar muito, agora você vai sem, com uma deficiência visual, sem um talento, porque isso vai fazer com que você cresça em muitas coisas. Então talvez essa perda dos talentos não seja para que eu desça nessa escala de evolução, porque isso não acontece, mas talvez um talento que seja uma coisa que para nós às vezes passa desapercebido, uma visão, uma audição. Eu posso andar, eu posso pegar, isso é um grande talento. E às vezes a gente acorda de manhã e não agradece a Deus por todos os talentos e pelo simples talento de Ele ter me dado a vida mais um dia para que eu possa crescer um pouquinho mais. Meus queridos, nós nos sentimos muito honrados, porque hoje a gente viu que a gente avançou um pouco mais, né? As fundamentações foram extraordinárias e mexem exatamente com a nossa própria estrutura. Nos lembramos muito bem, não gostamos muito de falar de coisas pessoais, mas às vezes a misericórdia divina nos permite que faça. Ao retornarmos na existência anterior para casa, eu não sei, me sentia com muita vergonha. Eu tinha vergonha, né? Perguntamos à equipe espiritual que avalizou a nossa encarnação naquela época se tínhamos nos comprometido mais ou se tínhamos avançado. Lembro muito bem que o benfeitor disse: meu filho, nós vamos ter que rever algumas coisas, porque você dormiu demais nessa existência. Na próxima, possivelmente, você não vai dormir. E agora é que eu estou entendendo como é que as coisas estão funcionando, né? A Ariana falava, a Veronese também, que são corações queridos nossos, e nos lembramos que um dia o mestre estava passando na fonte de Betesda. Já viram esta expressão evangélica? Ele não tinha nada a ver com aquele paralítico que estava lá há 38 anos deitado. Aquele paralítico, meus irmãos, somos nós nos dias atuais. Por incrível que pareça, o mestre, com toda a sua abrangência, sua capacidade e sua visão extraordinária de espírito puro, viu ali uma lição para os discípulos. Vai até o paralítico e diz: Vanim, queres ficar são? Ao invés do Vanim ter juízo e dizer: sim, mestre, quero ficar. Não, eu comecei a fazer um rosário de lamentações. Porque rezava uma lenda que todo ano um anjo descia, chacoalhava aquelas águas da piscina e quem se atirasse nela, sararia-se dos seus males. Claro que isso é uma metáfora profunda em relação à reencarnação.
Hoje nós estamos entendendo isso. Mas ao invés de eu dizer que queria ficação, eu comecei a dizer, mas não tem ninguém, nenhuma alma bondosa, nenhuma Adriane Bacarin que me pegue aqui e me coloque dentro do poço. Eu fico lamentando as coisas. Aí Jesus falou, moço, deixa de ser bobo, Vanim, o teu karma já terminou, 38 anos deitado num catre, toma a tua cama, coloca nas costas e anda. E nós continuamos colocando, transferindo as nossas encrencas, as nossas problemáticas, os nossos óbices, os nossos desafios que são fundamentais para nós crescermos, para os outros. Nós não estamos nem aí. Essa tradição religiosa que nós estávamos vinculados no passado nos fez um mal terrível. Está na hora agora de nós nos iluminar, sem desdenhar quem quer que seja, respeitando o nível evolutivo de cada criatura. Não tem jeito, mas nós teremos que andar. E os espíritas, preparemos-nos, porque ao retornar para casa, nós estaremos possivelmente com muito mais vergonha de que tive na encarnação anterior quando voltei para casa. Então agora, quando estranho o nosso procedimento de nos doar completamente, estamos apenas repondo aquilo que não fizemos e já sabíamos que tínhamos que fazer. Porque alegar ignorância depois do sacrifício do Cristo, acreditamos que não faz sentido. Meus queridos, nós vamos continuar com o nosso plantão doutrinário, encerraremos o nosso plantão com chave de ouro também, como estamos fazendo hoje, com as nossas duas damas queridas, a professora Fernanda Vaz, a doutora Adriane Bacarin, que está ali. Elas vão encerrar na próxima segunda-feira, tratando exatamente destas questões. O grande desafio de nos tornarmos genuinamente espíritas cristãos. Então, é um enfoque muito grande do benfeitor Emmanuel que diz, louvamos nas igrejas, mas menoscabamos o Cristo na nossa vivência diária. E essa é a nossa falência atual. Um intelecto que está chegando a Marte e não sabe quem é. É um paradoxo. Está na hora da gente rever essas posições. Então, na próxima segunda-feira, o encerramento do nosso plantão doutrinário com esta temática das nossas duas queridas irmãs. Sim, querida, só dos avisos aqui já você. Em seguida, no dia 11, a Regional está nos convidando, através do Grupo de Estudo Evangelho Psicológico na CEPAL, nós vamos projetar um vídeo antecipando a vinda desse mestre querido Haroldo Dutra Dias entre nós, que estará aqui no dia 13 de março no Clube Tuiuti. Por favor, anotem, agendem. Nós vamos passar o seminário que ele fez em março do ano passado na FEB, Jesus à porta, Kardec à chave. 1 hora para ver exatamente como é que estão as estruturas de estudos que ele está levando da União Espírita Mineira para a FEB, lá em Brasília. Ainda hoje eu vi notícias do NEP. Então nós estamos convidando para o dia 11 de fevereiro, na CEPAL, às 20 horas, vamos passar esse vídeo. E ainda temos mais uma tarefa que no dia 3 de março, 4 de março, nesse período em que a gente perde a lucidez, a nossa sociedade meia, nós vamos ter aqui na SEAC a atividade extraordinária, a síntese do livro Há 2000 anos. No dia 3 vamos contar toda a história dele e no dia 4 vamos ter 4 palestras pequenas, de 20 minutos cada uma, em relação à história do livro Há 2000 anos. Quem quiser saber a nossa história verdadeira, contada por Emmanuel, na pele do senador Públio Lentulus, esteja conosco, dia 3 e 4 de março, aqui neste espaço, a partir das 15 horas. Ariana? É que vocês são formadores de opinião, a gente não pode perder a oportunidade. Dia 13 de março, o doutor Haroldo estará em Cascavel, Conferência Espírita no Interior, o Vanin já falou, será no anfiteatro Emir Sfer, lá no centro de eventos, está só corrigindo, não é mais no Tuiuti, lá no Teatro Emir Sfer, no centro de convenções. E outra coisa importante para a gente ir agendando, nós vamos fazer cartazes o mais rápido possível. 5 e 6 de abril, nós teremos em Cascavel o doutor Andrei Moreira, um dos maiores conhecedores do tema sexualidade sob a ótica espírita.
Então nós vamos organizar um seminário de 4 horas, ele disse que é 4 horas o seminário, para falar de sexualidade e homossexualismo, e também nós teremos uma palestra. Nós queremos assim que a gente venha, que a gente traga as lideranças, porque está se falando muita besteira por aí, nas páginas, nas tribunas. Essa questão da homossexualidade, tem muita gente falando bobagem por aí. Então nós precisamos ouvir quem entende, sem nenhum preconceito, para aclarar a nossa mente. Eu estou fazendo esse apelo. Tragam as pessoas, vamos nos preparar, mexer na nossa agenda, se organizar para a gente estar presente. Fazer pergunta, tirar as dúvidas, ok? O anfiteatro Emir Sfer é lá no centro de convenções, vocês sabem, na Rocha Pombo, esquina com a, esqueci, sei o que, Beber, número 987. É um ambiente com capacidade para quase 800 pessoas, confortavelmente sentadas. Fortunato Beber, esquina com a Rocha Pombo. Outra coisa interessante, nós teremos 2 feiras de livros lá. Uma com produtos exclusivamente produzidos pelo Dr. Haroldo. Livros, DVDs, CDs, e teremos uma outra livraria mantida pela CEPAL com os demais produtos das outras editoras. Então, oportunidade para a gente ir, levar os amigos e tudo mais. Centro de eventos, ótimo, muito obrigado. De fato, no site da Prefeitura consta Centro de Evento e Convenções de Cascavel. E o anfiteatro é lá dentro. Tem estacionamento, é um lugar bem, bem bacana, né? Muito obrigado pela observação. Tá, então, só para a gente se motivar, ficando entusiasmado no sentido de nos conscientizarmos da mudança e não só ter o rompante de vou fazer diferente, mas ir desanimando aos poucos, vamos lembrar, e aí eu farei a leitura aqui, de que a mudança é necessária, é possível e de que é a única forma para nós nos ligarmos com a espiritualidade superior nesse período da transição. Lembrando que é por meio das chamadas pequenas coisas, equivocadamente, que a gente vai se treinando. A meditação, pelo conhecimento de nós mesmos, a oração, dia a dia, a qualquer momento, o evangelho no lar, a compaixão por aqueles que estão conosco, a valorização por nós próprios, pelas coisas entendidas, pequenas no dia a dia, mas que na verdade têm grande valor. Aí a Sueli escreve para a gente assim: a mudança é, pois, inevitável, é imprescindível, para que o ser humano alcance um estado vibratório mais elevado, único modo de sintonizar com a espiritualidade superior. É necessário entender que a transição começa no mundo interior de cada um e se projeta nas atitudes de cada dia. O ser consciente é capaz de igualmente tornar conscientes outras criaturas motivadas a seguir-lhes os exemplos. E é esse o objetivo dos espíritos superiores que diuturnamente escrevem páginas alertadoras, mensagens que são transmitidas de diversas maneiras, tentando abrir frestas mentais naqueles que permanecem no sono dos séculos, totalmente voltados para a rotina que elegeram, desde que sejam satisfeitas as disposições da vida física com os prazeres que erroneamente supõem ser o máximo que se pode usufruir na vida terrena. Infelizmente, o despertar é sofrido. Lentamente, a criatura percebe a sua própria penúria espiritual. Como o filho pródigo do belíssimo ensinamento legado por Jesus, acorda em meio aos porcos, que expressam os vícios e a degradação em que se encontra. O filho então sente saudade do pai, o Criador,
ergue-se em meio aos escombros morais e, nesse instante, no seu mundo interior, no seu eu mais profundo, sente as dores do parto em si mesmo. Agora, nos primeiros vagidos do novo ser que está nascendo, e caminha. Caminha ao encontro do alvorecer de um novo tempo, em direção ao Pai, que o espera em festa de júbilos para as bodas definitivas. Então vamos agradecer ao Senhor Jesus pela noite, agradecer por toda a luz que tem colocado em nossas vidas, nos oportunizando nos afastar das sombras. Ajuda-nos, Pai, a realmente entendermos de que o esforço é necessário, de que temos todas as ferramentas disponíveis e que precisamos cumprir a nossa parte. Comecemos agora. Comecemos. Que possamos retornar aos nossos lares fortes, alegres, energizados, entusiasmados pela oportunidade de recomeçar sempre, mas que façamos o mais breve possível para termos mais tempo de aprimorarmos, de fazermos melhor a cada dia, para que quando o ladrão bater à nossa porta, para que quando de retorno à pátria espiritual, estejamos saudáveis, espiritualmente, moralmente, utilizando todos os talentos que nos foram oferecidos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Uma ótima noite a todos.